Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit, só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição e seu like caso goste do conteúdo. Muito obrigado e fique eu com os relatos. Esposa flagrada traindo depois de 15 anos. Sou um homem de 45 anos, e estou casado há 15 anos com a minha esposa de 44, temos 2 filhos e não sei como realmente começar isso, então ouça, vamos lá. Eu e minha esposa éramos amigos de infância, não como se fôssemos próximos, porque realmente não nos notávamos muito até o ensino médio, depois que amigos em comum começaram a namorar e nos vimos muito mais depois disso. No começo éramos amigos e depois que eu cresci a convidei para sair e ela disse que sim. Uma pequena confissão, eu tinha uma queda por ela antes dos amigos começarem a namorar, mas guardei isso para mim. Começamos a namorar nos últimos 2 anos do ensino médio e planejávamos ir para a mesma faculdade, mas depois de descobrir que a escola dela não oferecia o mesmo programa, tive que ir para outra. Tentamos a longa distância por um tempo, mas eu realmente não trabalhei, então desistimos enquanto estávamos na faculdade. Depois de alguns anos eu me formei na escola. Surpreendentemente nos encontramos durante uma visita em casa. Uma conversa provocou paixão de interesse, então mantivemos contato conversando quase todos os dias e reacendendo a paixão um pelo outro. E não demorou muito para que ela se mudasse para meu apartamento. Pareceu muito rápido agora que penso, mas não posso mentir, parecia certo no momento em que minha carreira estava indo bem e ela estava prestes a se formar, então tudo parecia certo. Agora, durante esse tempo, ela tinha um amigo que eu chamava de ele e ele era extremamente atraente, tipo, você sabe, esse cara é um jogador e eu meio que não confiava nele. Ok, vou ser sincero, não confiei nele de jeito nenhum e eu odiava que minha garota fosse amiga dele. Tivemos muitas conversas sobre isso e ela me prometeu, quase jurou pelo próprio Deus, que ela não tinha nenhum sentimento romântico por esse cara e eles eram estritamente amigos e que se eu realmente confiasse nela, eu teria com o que me preocupar, acreditando que deveria confiar nela e saber que ela não faria nada para sabotar o que estamos construindo. Não vamos avançar neste momento. Meu trabalho e minha vida doméstica estão competindo entre si, as crianças precisam de mim, mas eu tenho isso e aquilo para fazer até o final da semana e não vou mentir, cometi meu erro, talvez sendo muito duro com ela ou não dizer o quanto eu a apreciava, mas sempre pensei que estava implícito. Então, um dia, cheguei em casa do trabalho e, ao entrar, sorrindo e rindo enquanto vou para a cozinha, noto que ela estava limpando a louça e ele estava sentado na ilha conversando com ela. Enquanto eu entrava na sala, uma leve quietude entrou em mim, quase como se eu fosse o convidado em minha casa, mas ambos rapidamente me cumprimentaram, não com desconfiança, mas o suficiente para preencher o silêncio. Eu e ele não éramos amigos, mas tivemos uma conversa sobre meu sentimento desconfortável em relação a ele e minha esposa, e não foi longo ou combativo, foi curto e simples. Olhando para trás agora, ele provavelmente deu boas risadas. Mas depois de alguns minutos ele foi embora e éramos eu e minha esposa, e agora não sei se ela já estava com ele ou se ela só estava com raiva de mim por não ter ajudado muito, mas quando entrei para chegar perto para ela ou mostrar-lhe algum toque íntimo que ela me rejeitou com estou cansada, estive com as crianças o dia todo. Ou ela começaria uma discussão aleatória sobre algo que era tão pequeno. Isso tem acontecido nos últimos 6 meses até que eu cheguei ao ponto e perguntei: tem mais alguém? E isso vai quebrar. Ela me chamou de todos os nomes possíveis e até mencionou algumas inseguranças que eu tinha. Ela não falou comigo por cerca de uma semana depois disso. Nesse ponto eu sabia que havia algo acontecendo, então eu sabia que tinha que descobrir, então reservei um dia de spa para ela no meu dia de folga e me certifiquei de que ela fosse completamente mimada. E enquanto ela saía de casa, eu e um amigo eletricista colocamos pequenas câmeras ao redor da casa. Agora, antes que você diga algo, eu não teria feito isso, eu estava rezando para estar indo longe demais, eu estava esperando gravar para 1 mês ou 3 meses e ver que não ganhei nada e depois saber que sou um idiota com uma grande mulher que me ama. Ela chegou em casa sorrindo e até me deu um pouco de atenção. Pensei que talvez o dia de spa fosse tudo o que ela precisava de um tempo para relaxar. Era quase como antigamente enquanto durou. Então, depois de 2 meses de gravação eu não encontrei nada e fiquei tão feliz, me sentindo um idiota por colocar essas câmeras na minha casa. Então parei de olhar as câmeras por um tempo, elas estavam lá completamente fora de vista. Até que um dia recebo uma notificação no meu telefone me dizendo que algo na casa estava entreaberto ou algo parecido, então verifiquei as câmeras,
pois posso ver se uma das crianças havia quebrado alguma coisa enquanto eu folheava a câmera e parei na minha porta da frente e notei um par de sapatos pretos ao lado de outro par, pois não parecia nenhum dos meus sapatos. Então algo em mim disse vá para a câmera do quarto e não havia ninguém lá e a cama ainda estava feita por algum motivo estranho. Eu continuei folheando a câmera e então peguei minha esposa saindo da lavanderia com ele e atrás dela ela arrumou as roupas e ele estava fivelando as calças, meu coração partido porque eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tudo dentro de mim queria ir para casa e matar os dois, não vou mentir, mas pensei nos meus filhos e em como perder os dois pais não os beneficiaria. Então fechei tudo no meu escritório e tive vergonha de dizer que chorei. Meus olhos pareciam estar inchados e depois disso eu sabia o que tinha que fazer. Então, enquanto estou indo para casa, estou tentando me recompor para essa discussão que sei que estava por vir. Liguei para um amigo da família e perguntei se as crianças poderiam ficar pouco para conversarmos. Eles concordaram e quando cheguei em casa, minha esposa estava cozinhando e ainda posso sentir o cheiro daquela comida como a última refeição de um prisioneiro. Quando me sentei foi um silêncio. Quando olhei para ela peguei meu telefone e mostrei a ela o vídeo dela e dele saindo da lavanderia e tudo mais. Eu disse porque, no começo ela tentou mentir mesmo com evidências de vídeo, mas depois de um tempo perseguindo isso, ela finalmente cedeu e me contou a verdade que ela e ele têm dormido juntos nos últimos 3 anos em que estamos casados e ela poderia estar grávida de um filho dele que ela sente muito por eu ter descoberto assim, mas desde que tudo foi descoberto ela quer o divórcio. Isso me atingiu muito porque eu vim de uma família desfeita e nunca quis que meus filhos sentissem a luta de uma família separada, mas depois de ouvir isso, levantei-me e subi as escadas, sentindo-me derrotado. Trabalhei duro e fiz tudo o que pude para coloquei esta família em um pedestal e parecia que alguém simplesmente a chutou debaixo de mim. Eu queria tanto me machucar quando descobri isso, mas Deus trabalha de maneiras misteriosas porque minha filha me ligou e disse que ela me amava, não em essas palavras, mas era o que eu precisava para melhorar. Alguns dos comentários. Faça teste de DNA nessas crianças, procure um bom advogado e faça um teste de DST. Sinto muito por tudo que você está passando. Faça testes de DST para você e testes de DNA para crianças, advogado e lute como o diabo. Descubra o que você pode fazer legalmente em seu estado para ele também, pode ou não haver nada. E acima de tudo, divulgue-os a todos, certifique-se de que todos que você conhece e que os conhecem saibam o que fizeram, tudo isso. Fique forte, mas lembre-se sempre de que esta não é mais sua esposa, este é o inimigo na pior luta que você já teve. Marido me traiu com uma mulher transexual. Acabei de descobrir que meu marido me traiu no mês passado com uma prostituta transexual. Foi durante uma viagem de trabalho onde ele trouxe a mim e ao nosso filho. Ele saía quase todas as noites enquanto eu e nosso filho ficávamos no hotel. Não sei se devo ignorar ou conversar com ele sobre isso. Um pouco da história por trás, nosso casamento já está difícil e ele está pedindo o divórcio há alguns meses. Tivemos uma grande briga sobre confiança. Mas por causa do nosso filho, é uma das razões pelas quais estou tentando continuar casada. Também estou desempregada no momento. Portanto, o divórcio não é financeiramente sensato para mim no momento. Não terei onde morar, a casa pertence a ele, mas tenho um plano definido se e quando conseguir um emprego. Ele é um pouco cabeça quente e temperamental, mas ele é um bom pai para o nosso filho, e essa foi a única razão pela qual ele nos trouxe naquela viagem de trabalho. Além disso, não temos sido sexualmente ativos. Eu iniciei o sexo no início deste mês e ele concordou. Me sinto enojada agora, sabendo que ele foi a uma prostituta apenas algumas semanas antes. E pensei que estávamos lentamente tentando fazer as coisas funcionarem. Alguma ajuda? Eu menciono a traição? Alguns dos comentários. 100% mencione a traição. É algo que está incomodando você, também pode abrir as portas para conversas que vocês dois precisam ter. Sinto muito que você precisa ficar por causa de sua situação financeira, mas consulte um advogado porque você tem direito legal a mais do que pensa que tem. Você não pode ignorar isso. Isso está deixando você enojado e parece que isso foi parte da gota d'água para você. Não deixe isso te consumir, não é em seu benefício. Ele está querendo o divórcio há algum tempo, ele traiu enquanto vocês estavam viajando com ele. Acabou, são necessários dois para fazer um casamento dar certo e ele está acabado. Talvez uma conversa sobre o que aconteceu possa ajudar a mudar algo nele, mas provavelmente não.
Lamento que isso transforme sua unidade familiar em algo que você não queria. Lamento que você esteja passando por isso. Você merece mais. Resposta da OP. Para ser honesta, não nos comunicamos adequadamente há 4 meses, ele só vai ouvir e falar se for sobre nosso filho de apenas 2 anos. Caso contrário, ele simplesmente passa o dia, me ignorando na maior parte do tempo. Para ele, sou apenas mais um ser morando na casa dele, que cuida do filho, prepara a refeição e faz as tarefas domésticas. Estou com medo de que o divórcio afete a educação de nosso filho. Eu tenho que pensar bem antes de tocar no assunto. Ele provavelmente vai começar a gritar e me dizer para dar o fora de casa. Obrigada pelas palavras de conforto. Confissão de traição da esposa. Cerca de 1 mês depois de nosso casamento, minha esposa e eu passamos a noite em uma cidade a cerca de 1 hora de nós. Fiz o check-in no hotel, troquei de roupa e fui para um bar. Ela estava usando um vestido longo com top revelador decotado, sem sutiã, mostrando bastante seios, e se você estivesse no ângulo certo, teria uma visão completa deles. Entramos em um bar, sentamos e tomamos um drink quando um cara se aproximou, abraçou minha esposa e perguntou como era a vida de casado. Ela o apresenta como um cara que trabalha na mesma empresa, mas na sede que ficava na cidade. Ele obviamente está olhando para os seios dela enquanto conversam e ela fica bastante desconfortável. Ele sai e ela diz que deveríamos tentar um lugar diferente. Ele volta com uma bebida para nós e fica por lá por alguns minutos, aproveitando todas as oportunidades para olhar para baixo da blusa dela. Ele logo retorna para sua mesa e eu noto o grupo deles olhando e rindo, obviamente contando a seus 2 amigos como ele viu os peitos de sua colega de trabalho. Terminamos nossas bebidas e a esposa insiste para que mudemos de bar. Foi a última vez que ouvi falar dele em cerca de 4 anos. Um dia, do nada, minha esposa admite ter dormido com alguém. Ainda não sei por que ela escolheu aquele momento específico para me contar. Perguntei quem, onde, quando e como aconteceu. Acontece que era o filho da puta do bar. 4 meses antes de nos casarmos, na festa de Natal da empresa eles dormiram juntos, deslizou para o quarto dele e deixou que ele a possuísse. Então, eu estava sentado no bar naquela noite em que o conhecemos pensando que ele estava apenas tentando ver os seios dela. Mal sabia eu que ele os estava tocando alguns meses antes. Ele obviamente estava contando aos seus companheiros quando eles estavam olhando e rindo. Alguns dos comentários. Meu palpite é que ela está lhe contando agora porque ela ainda está transando com ele ou ele tem uma esposa que descobriu e ela foi te contar primeiro. Então, 4 anos após a infidelidade, ela confessou de repente? Sim, isso é extremamente suspeito. Aposto que alguém ameaçou denunciá-la no trabalho ou com você. Então ela se antecipou e lhe contou. Pode até trair novamente. Então ela omitiu o mais novo e contou sobre o antigo. Ela deixou você acreditar por 4 anos que ela era fiel e ela escolheu ficar com ela porque ela sabia que se ela lhe contasse que transou com um colega de trabalho 4 meses antes do casamento, você não o teria ido adiante. Então a pergunta agora é quem mais e quantas vezes? Porque sabemos, por meio de vários outros posts confessionais, que ninguém conta toda a verdade, ela está verificando lentamente você. Diz apenas o suficiente para exceto agora e economiza mais para mais tarde, eu não confiaria em nada do que ela dissesse. Porque ela mentiu e deixou você ser humilhado por esse cara e seus amigos. E você? O que achou dos relatos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais. Muito obrigado por assistir.